Para Helena, de 68 anos, a rotina diária era um ritual sagrado, uma conversa silenciosa com o passado. 3 anos haviam se passado desde que seu amado marido, Antônio, a deixara, e agora ela vivia sozinha na casa que haviam construído juntos, um sobrado aconchegante no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte. Como enfermeira aposentada do Hospital das Clínicas, ela havia passado a vida cuidando dos outros, e agora vivia uma vida tranquila, sustentada pela sua pensão. A primeira coisa que fazia todas as manhãs era se dirigir à sala de estar, onde o retrato de Antônio, sorrindo com seus olhos gentis, ocupava um lugar de honra na estante de madeira maciça. "Bom dia, meu velho. O dia está lindo hoje, não acha?" Ela sussurrava, enquanto passava um pano macio na moldura e trocava a água do pequeno vaso de flores ao lado. Era seu jeito de manter a presença dele viva, de preencher o silêncio da casa com a ilusão de um diálogo. Nesses 3 anos, a solidão da viúves era uma companheira constante, mas Helena também havia encontrado uma paz inesperada na liberdade de viver em seu próprio ritmo. Tinha suas amigas com quem tomava um cafezinho nas tardes de terça, seus livros, e até se permitia pequenas viagens para as cidades históricas de Minas, como Ouro Preto e Tiradentes. Numa dessas manhãs serenas de segunda-feira, o som agudo da campainha quebrou a paz. O relógio na parede da cozinha marcava 9 horas. Quem poderia ser a 1 hora daquelas? O interfone chiou e a voz de seu filho, Lucas, soou, carregada de uma urgência que não era comum. "Mãe, sou eu. Abre aqui, preciso falar com você." Lucas, aos 42 anos, era um engenheiro em uma grande mineradora, um homem que o estresse do mundo corporativo havia moldado, endurecendo as linhas de seu rosto. Casado há 15 anos, ele parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Quando Helena abriu a porta, viu não apenas Lucas, mas toda a sua família. Ao seu lado estava Camila, sua esposa, e os 2 filhos, Davi, de 8 anos, e a pequena Sofia, de 6. Camila, uma ex-comissária de bordo que agora trabalhava como repositora em um supermercado de luxo, mantinha um ar de superioridade, como se o emprego de meio período fosse apenas um passatempo e sua verdadeira identidade ainda estivesse nos céus. "Oi, vovó!" gritaram as crianças, correndo para abraçá-la. O coração de Helena se aqueceu instantaneamente com o toque dos netos. O sorriso de Davi e o cheiro doce do cabelo de Sofia eram bálsamos para sua alma. No entanto, a alegria do momento foi ofuscada pela expressão tensa no rosto de Lucas e Camila. Havia uma formalidade estranha no ar, uma atmosfera de que algo sério estava para ser discutido. "Entrem, entrem. Vou passar um café fresquinho", disse ela, conduzindo-os para a sala. Lucas sentou-se na beirada do sofá, inquieto, enquanto Camila percorria o ambiente com um olhar que parecia avaliar e julgar cada objeto. "Então, o que aconteceu para virem tão cedo?" Helena perguntou, tentando manter um tom casual. Lucas trocou um olhar rápido com a esposa antes de falar. "Mãe, a gente precisa te pedir um favor." A voz dele era grave, desprovida da leveza habitual. "Será que você poderia cuidar do Davi e da Sofia pra gente durante a semana?" Helena piscou, processando as palavras. "Cuidar deles? Mas eu tenho meus compromissos, minhas coisas para fazer." Antes que pudesse terminar a frase, Camila a interrompeu, a voz afiada como uma faca. "Ah, dona Helena, a senhora é aposentada, tem o dia todo livre. Nós 2 trabalhamos duro. É o mínimo que a senhora pode fazer, não acha?" As palavras de Camila eram diretas, quase rudes, ditas como se estivessem reivindicando um direito inquestionável. Helena ficou sem reação, o desconcerto estampado em seu rosto. Lucas, sentindo a hesitação da mãe, reforçou o argumento da esposa. "A gente até pensou em colocar eles no período integral da escola, mas é muito caro. E com a senhora aqui tão perto. Poxa, mãe, quebra esse galho pra gente." "Mas todos os dias? É muita coisa", ela murmurou, sentindo-se encurralada. Camila não demonstrou um pingo de empatia. "A senhora devia ficar feliz de poder ver os netos todos os dias. Tem tanta avó por aí que morre de saudade e não pode ver. A senhora está reclamando de barriga cheia, isso sim." O comentário a atingiu como um soco.
Helena ficou sem palavras. É claro que amava seus netos com toda a força de seu ser. Mas uma coisa era uma visita de fim de semana, outra era a responsabilidade diária de cuidar de duas crianças cheias de energia. Aos 68 anos, seu corpo já não tinha o mesmo vigor de antes. Por favor, mãe, pediu Lucas, baixando a cabeça num gesto de súplica. Aquele gesto a desarmou. Ver o filho, sempre tão orgulhoso, pedindo daquela forma, fez seu coração vacilar. Camila, percebendo que a resistência de Helena estava diminuindo, deu o golpe final. A senhora tem muito mais tempo que a gente, e muito mais experiência em criar filhos. Além disso, o Davi e a Sofia amam a senhora. Eles adoram vir pra cá. Era verdade. Os netos se sentiam em casa ali. Mas isso não mudava o fato de que sua vida seria virada de cabeça para baixo. Seus encontros com as amigas, suas idas ao médico, seu trabalho voluntário na igreja do bairro. Tudo teria que ser reorganizado ou cancelado. Davi e Sofia, alheios à atenção dos adultos, já exploravam a sala. Vovó, quem é esse na foto? Perguntou Sofia, apontando para o retrato de Antônio. É o vovô Antônio, meu amor. Pena que eu nunca conheci ele, disse Davi, olhando para a foto com curiosidade. A inocência deles tornava cada vez mais difícil dizer não. Lucas, mestre em ler as expressões da mãe, aproveitou a brecha. Mãe, a gente só tá pedindo isso porque foi o Davi que insistiu. Ele disse que preferia 1000 vezes ficar na casa da vovó do que na escola. Davi se virou e sorriu para ela, um sorriso banguela e contagiante. A casa da vovó é muito mais legal, tem um quintal grande. Aquele sorriso foi a rendição. Como negar algo àquele rostinho? Camila pressionou. Olha, se a senhora está em dúvida, que tal a gente tentar por um mês? Só um mês de teste. Tenho certeza que a senhora vai adorar ter a casa cheia de alegria todos os dias. É isso mesmo, mãe, Lucas concordou. Eles te amam tanto. Helena suspirou, derrotada. Entre os olhares expectantes do filho e da nora e os sorrisos puros dos netos, ela não encontrou forças para recusar. Tudo bem, disse ela, a voz baixa. Vamos tentar por um mês. Os rostos de Lucas e Camila se iluminaram instantaneamente. Obrigado, mãe. A senhora não sabe como isso nos ajuda, disse Lucas aliviado. Naquele momento Helena não podia imaginar. Não podia saber que acabará de abrir as portas de sua casa e de sua vida para um inferno disfarçado de amor familiar. Na segunda-feira seguinte sua nova vida começou. Às 3 da tarde, Davi e Sofia chegaram da escola, a mochila pesada nas costas e a energia transbordando. Vovó, chegamos, gritaram, invadindo a casa como um furacão de alegria. A primeira semana, Helena admitiu para si mesma, foi genuinamente prazerosa. O som de risadas infantis ecoando pelos cômodos que antes eram silenciosos trouxe uma nova vida à casa. Vovó, tô com fome, Davi anunciava, já abrindo a geladeira antes mesmo de tirar o uniforme. Primeiro dever de casa, mocinho, ela dizia com uma firmeza que tentava imitar a que usava com Lucas anos atrás. Ah, vó, mas minha barriga tá roncando. Tá bom, um lanchinho rápido então. Sofia, sempre imitando o irmão, logo se juntava ao coro. Eu também, vovó, eu também. Depois do pão de queijo e do suco de laranja, vinha a maratona dos deveres. E era uma maratona. Davi empacava nos problemas de matemática e a cada 2 minutos gritava, vovó, não sei fazer essa. Enquanto isso, Sofia se enrolava na leitura e começava a choramingar. Essa palavra é muito difícil, vovó. Atender aos dois ao mesmo tempo era um exercício de malabarismo que deixava sua mente exausta. Terminada a lição, começava a busca por aventura. Vovó, vamos na pracinha, Davi pedia, puxando a mão dela com uma força surpreendente. Na praça, a programação era intensa. Pega-pega, esconde-esconde e empurrar os dois no balanço. Depois de meia hora, Helena já sentia a respiração curta, a lombar reclamando e uma dor aguda nos joelhos. Vovó, vamos de novo, Davi pedia incansável. Só mais um pouquinho, vovó, Sofia implorava.
Desculpa, meus amores, a vovó cansou um pouco, ela dizia, e via a decepção nos rostinhos deles. Por volta das 7 da noite, Camila chegava para buscá-los. Boa noite, dona Helena. Deu tudo certo? Eles deram muito trabalho? Imagina, foram ótimos. Cheios de energia, Helena respondia, forçando um sorriso para esconder o cansaço. Que bom. Então até amanhã. Com o passar dos dias, a exaustão começou a se acumular. E o acordo, que era para os dias de semana, começou a se esticar. Num sábado de manhã, o telefone tocou. Era Lucas. Mãe, tudo bem? Será que você pode ficar com as crianças hoje pra gente? Mas hoje é sábado, meu filho, ela respondeu, surpresa. É que eu e a Camila temos um compromisso muito importante, não tem como desmarcar. Mas eu combinei de tomar um café com a Lúcia. Poxa, mãe, não faz isso com a gente, a voz de Lucas ficou emburrada. Um café com a amiga você pode desmarcar, né? No fim, Helena cancelou com Lúcia, sentindo-se terrivelmente culpada. O domingo foi a mesma coisa. Mãe, a Camila não tá passando bem, pode ficar com eles hoje de novo? O descanso do fim de semana lhe foi roubado. Quando a terceira semana chegou, Helena sentia que seu corpo estava no limite. Acordava mais cansada do que quando ia dormir. As dores nas costas e nos joelhos se tornaram crônicas. E então, um novo problema surgiu: a comida. No início, as crianças traziam lancheiras preparadas por Camila. Mas, de repente, pararam de trazê-las. Vovó, o que tem para comer? Perguntou Davi, com o nariz enfiado na cozinha. Ué, cadê sua lancheira? Ela questionou. A mamãe disse que estava muito ocupada hoje e não deu tempo de fazer, respondeu Sofia. Sem alternativa, Helena começou a preparar o jantar para eles. O que era esporádico logo virou rotina. E todas as despesas com o supermercado saíam do seu bolso. Alimentar duas crianças em fase de crescimento mais que dobrou seus gastos mensais com comida. Um dia, quando Camila veio buscá-los, Helena tomou coragem. Camila, querida, eu queria conversar sobre os gastos com a comida. A expressão de Camila se fechou. Gastos? Que gastos? É que, preparando o jantar para eles todos os dias, o supermercado fica um pouco pesado. O rosto de Camila se transformou, a simpatia forçada dando lugar a uma irritação fria. Dona Helena, a senhora está falando de dinheiro? É obrigação de uma avó alimentar seus netos. Isso nem se discute. Helena não soube o que responder. Camila continuou, implacável. Além do mais, é muito melhor comer todo mundo junto do que a senhora ficar comendo sozinha, não é? A gente está até te fazendo companhia. Helena apenas assentiu, engolindo em seco a humilhação. Naquela noite, em frente ao retrato de Antônio, ela chorou. Meu velho, o que eu faço? O que eu faço? Perguntou ao silêncio. Estava no limite físico e financeiro, mas o medo de criar um conflito com o filho e a nora a paralisava. A chegada da segunda-feira se tornou um evento temido. Nas noites de domingo, a ansiedade era tanta que ela mal conseguia dormir. Helena, você não está com uma aparência boa, comentou sua amiga Lúcia, quando se encontraram por acaso no supermercado. Está tudo bem? Tudo ótimo, Lúcia. Só um pouco cansada, ela mentiu, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Se precisar de qualquer coisa, me liga. Não guarda as coisas só para você, Lúcia insistiu, com a sabedoria de quem foi diretora de escola por 30 anos e sabia ler as pessoas. As palavras gentis da amiga quase a fizeram desabar ali mesmo. Helena estava vivendo o que os especialistas chamavam de estresse da avó. Amava os netos, mas a obrigação a consumia. Não tinha mais tempo para si mesma, não via mais as amigas. O que mais doía era a total falta de reconhecimento por parte de Lucas e Camila. A frase de Camila, a senhora tem o dia todo livre, ecoava em sua mente, um lembrete cruel de como era vista, um recurso gratuito e sempre disponível. Sentia que sua própria vida, seus próprios desejos, haviam sido apagados.
E então, em meio a essa espiral de exaustão e tristeza, seu corpo finalmente emitiu um grito de socorro. Era uma tarde de terça-feira, igual a tantas outras. Vovó, vamos pra pracinha, Davi puxava sua mão. Helena se levantou do sofá, mas no momento em que ficou de pé, o mundo girou e uma escuridão espessa tomou conta de sua visão. Quando abriu os olhos, estava caída no chão da sala. Os rostos assustados de Davi e Sofia a encaravam de cima. Vovó! Eles gritavam, as vozes trêmulas, à beira das lágrimas. Tá tudo bem, queridos. Me ajudem a sentar no sofá. Com dificuldade, apoiando-se nos móveis, ela conseguiu se arrastar até o sofá. Seu corpo estava pesado, a cabeça latejava. Vovó, o que você tem? Sofia perguntou, segurando sua mão com força. Não foi nada, meu amor. A vovó só ficou um pouco tonta. Ela tentou sorrir para acalmá-los, mas até o esforço de curvar os lábios parecia monumental. Naquele instante, a campainha tocou. Quem será? Ela murmurou, levantando-se com dificuldade. Ao olhar pelo olho mágico, viu o rosto preocupado de Lúcia. Helena? Você está em casa? A voz de Lúcia soou através da porta. Helena abriu. Lúcia olhou para seu rosto pálido e soube na hora que algo estava muito errado. Meu Deus, Helena, o que aconteceu com você? Não é nada, só um cansaço. Foi tudo o que conseguiu dizer antes que a escuridão a engolisse novamente. A próxima coisa de que se lembrava era o som da sirene e o balanço suave de uma ambulância. Lúcia estava ao seu lado, segurando sua mão com firmeza. Calma, Helena, vai ficar tudo bem. Lúcia? O Davi e a Sofia. Não se preocupe. Eu liguei para o seu filho. Ele já está vindo buscá-los. No hospital, uma série de exames começou. Sangue, eletrocardiograma, pressão. O diagnóstico foi claro: estafa. Esgotamento físico e mental causado por excesso de estresse. A senhora precisa de repouso absoluto, disse o médico. Andou se sobrecarregando ultimamente? Helena não conseguiu responder. A resposta era óbvia demais. Enquanto recebia soro na veia, Lucas e Camila entraram no quarto afobados. Mãe? A senhora está bem? Perguntou Lucas. Me desculpem pelo susto, ela disse, a voz fraca. Camila, no entanto, parecia mais preocupada com a logística do que com a saúde da sogra. Meu Deus, mãe! E agora? Como a gente vai fazer amanhã? Helena encarou, incrédula. Como assim? A gente precisa que a senhora melhore logo, emendou Lucas. Quem vai ficar com as crianças? Aquelas palavras a atingiram com a força de um raio. Ela havia desmaiado, sido levada de ambulância para um hospital, e a única preocupação deles era quem cuidaria dos filhos. Naquele momento a ficha caiu. Para eles, ela não era uma mãe ou uma avó. Era um serviço. Então, a babá gratuita de vocês é mais importante que a minha saúde, ela sussurrou, mais para si mesma do que para eles. Camila teve o pudor de parecer constrangida, mas rapidamente se recompôs. Não fala assim, dona Helena, que maldade. É claro que a gente se preocupa. Mas Helena não acreditava. Ouvia-os cochichando no canto do quarto. Será que tem vaga no período integral? Mas a matrícula é uma fortuna. E agora? O que a gente faz até ela sarar? Uma tristeza profunda a invadiu. Para o próprio filho, ela era apenas uma ferramenta conveniente, um objeto a ser usado. Sua saúde, seus sentimentos, sua vida. Nada disso importava. No dia seguinte, Lúcia veio visitá-la, trazendo flores e um olhar sério. Como você está se sentindo, Helena? Melhor, Lúcia. Obrigada por tudo. Lúcia segurou sua mão. Helena, escuta. Você não precisa mais aguentar isso. Não é justo. As palavras da amiga abriram uma comporta, e as lágrimas que Helena vinha segurando finalmente rolaram por seu rosto. Mas Lúcia, e a minha relação com o Lucas? Eu não quero brigar com meu filho. Que relação, Helena?
Eles estão te usando, te explorando. Isso não é uma relação, é um abuso. Lúcia, com sua clareza de ex-diretora, via as coisas como elas eram. Você tem outras opções, Helena. Você só precisa se lembrar de quem você realmente é. Quem eu sou? Exato. Seu filho e sua nora não fazem a menor ideia de quem você é, não é? A pergunta de Lúcia a atingiu em cheio. Era verdade. Eles não sabiam. Após a morte de Antônio, ela havia continuado a viver uma vida simples e discreta, mas a verdade é que era uma mulher financeiramente independente. Com o dinheiro de sua aposentadoria como enfermeira-chefe e a herança deixada por Antônio, ela havia comprado 3 pequenos apartamentos no centro da cidade, que lhe rendiam um aluguel considerável. Mas ela havia feito uma promessa ao marido. Helena, ele costumava dizer, dinheiro não é para ostentar. Vamos viver com simplicidade. Assim a gente descobre quem são as pessoas de verdade ao nosso redor. As palavras dele nunca haviam soado tão proféticas. Lucas e Camila haviam como uma velhinha solitária, vivendo de uma pensão magra, e por isso se sentiam no direito de usá-la. Lúcia, eu decidi, disse Helena, a voz firme, a determinação crescendo em seu peito. Quando eles voltarem, eu vou dizer tudo. É assim que se fala. Lúcia sorriu, apertando sua mão. Naquela tarde, Lucas e Camila retornaram. A primeira coisa que Camila disse ao entrar no quarto foi: "E então, mãe? Ainda não melhorou? A gente precisa que a senhora saia logo daqui para voltar a nos ajudar." Foi a gota d'água. Algo dentro de Helena se rompeu. Lucas, Camila. Sentem-se. Nós precisamos ter uma conversa séria, disse ela, ajeitando-se na cama e olhando-os nos olhos. Camila, sem perceber a mudança no tom da sogra, respondeu com displicência. Já está se sentindo bem? Ótimo. Então pode ter alta amanhã e já pega as crianças na escola, combinado? A partir de hoje eu não vou mais cuidar do Davi e da Sofia. A declaração caiu como uma bomba no quarto silencioso. O rosto de Lucas se contorceu. O quê? Como assim, mãe? Você não pode fazer isso com a gente. Camila interveio, alarmada. O que deu na senhora? Não vai me dizer que está nos culpando por ter passado mal? Não, não é isso, Helena continuou, a calma em sua voz contrastando com a tempestade em seu interior. O que vocês não entendem é que eu não sou uma desocupada. Mas a senhora é aposentada, mãe. Não tem um trabalho, retrucou Lucas. É isso que vocês pensam, não é? Um pequeno sorriso amargo surgiu em seus lábios. A verdade, meus queridos, é que eu sou proprietária de 3 apartamentos alugados. Os olhos de Camila se arregalaram. O quê? Apartamentos? Isso é mentira. Comprei com a herança do seu pai e o dinheiro da minha aposentadoria. Minha renda mensal, Camila, provavelmente é maior do que o seu salário de comissária de bordo. Lucas estava atordoado. Mãe, por que você nunca nos contou? Porque vocês nunca se interessaram em saber. Nunca perguntaram como eu realmente estava, do que eu precisava, quais eram os meus planos. Para vocês, eu era apenas a vovó que não fazia nada o dia todo. O veneno da mágoa acumulada finalmente estava sendo liberado. Eu tenho meu trabalho voluntário, meus compromissos com as minhas amigas, a administração dos meus imóveis. O rosto de Camila estava pálido. Mas, se a senhora tivesse dito antes, vocês teriam ouvido? Helena a encarou diretamente. Ou teriam continuado a me ver como a velhinha pensionista que tem todo o tempo do mundo? Quando eu desmaiei e vim parar no hospital, a preocupação de vocês não foi com a minha saúde. Foi com quem faria o trabalho de babá de graça. Mãe, a gente... Lucas tentou se defender, mas Helena o cortou. Calado, Lucas. Escute. Vocês me sobrecarregaram física e financeiramente. Eu passei a ter medo da chegada da segunda-feira, a ter insônia de ansiedade. E vocês? Nunca um obrigado sincero, nunca uma oferta de ajuda. Só cobranças. Mãe.
Eu não sabia que estava tão pesado para você, disse Lucas, o rosto pálido. Agora é tarde demais para dizer isso. Vocês me viram como um objeto, uma ferramenta para resolver o problema de vocês. Camila, com o rosto banhado em lágrimas, sussurrou: Dona Helena, a gente estava desesperado. E eu também estava desesperada. A voz de Helena se elevou pela primeira vez. Vocês têm ideia do quão exaustivo é cuidar de duas crianças nessa idade, com 68 anos? Cancelei todos os meus compromissos, perdi todo o meu tempo, minha paz, minha saúde. Lucas baixou a cabeça. Mãe, me perdoa. Nós erramos. Um pedido de desculpas não devolve meu tempo nem minha saúde. Naquele momento, Lúcia entrou no quarto. Helena, não se canse demais. Então ela se virou para o casal, o olhar severo. Vocês têm noção do sofrimento que causaram a esta mulher? Eu já vi muitas relações entre pais e filhos, mas nunca vi filhos explorarem uma mãe de forma tão egoísta. Mas a gente não tinha outra opção, disse Camila, a voz embargada. Tinham sim, Lúcia rebateu. Tinham a opção do período integral na escola. Mas preferiram economizar dinheiro e sacrificar a saúde e o bem-estar da sua mãe. Helena se levantou e foi até a janela. Seu pai sempre dizia: viva com simplicidade e você verá a verdadeira natureza das pessoas. Agora eu vejo a natureza de vocês. Mãe, por favor, nos dê outra chance, implorou Lucas. Chance? Ela riu sem humor. Depois de me usarem até eu desmaiar, agora pedem uma chance? O que a gente pode fazer, Dona Helena? Camila soluçou. Isso é um problema de vocês. Assumam a responsabilidade pelos seus filhos. Matriculem no período integral, onde vocês reduzem a jornada de trabalho, se virem. Existem soluções. Mãe, a gente te paga. Lucas ofereceu, desesperado. Não é uma questão de dinheiro, Helena o cortou. É uma questão de respeito, de consideração. Vocês não me respeitaram como pessoa. Helena é uma mulher muito mais forte e ativa do que vocês imaginam, acrescentou Lúcia. Ela é querida e respeitada por todos na comunidade dela. Dona Helena, por favor. Nunca mais, foi a última súplica de Camila. Nós podemos ter uma relação de adultos, de igual para igual, Helena respondeu, a voz agora calma e decidida. Davi e Sofia são meus netos amados. Mas eu não sou babá deles. Se quiserem, posso ficar com eles uma vez por mês. Num domingo à tarde. E só. Não esperem nada além disso. Lucas e Camila saíram do quarto em silêncio, completamente derrotados. Lúcia pousou a mão no ombro da amiga. Você foi fantástica, Helena. Obrigada, Lúcia. Sem você eu não teria conseguido. Pela janela do hospital, o céu de Belo Horizonte parecia mais azul, mais vasto. Pela primeira vez em meses, Helena sentiu que sua vida era sua novamente. 3 meses depois, a paz havia retornado à casa de Helena. Todas as manhãs, ela conversava com o retrato de Antônio. Meu velho, você não imagina como meus dias estão preenchidos e felizes. Lucas e Camila, como esperado, matricularam Davi e Sofia no período integral da escola. Reclamaram do custo no início, mas era a responsabilidade deles. Helena cumpriu sua promessa, uma vez por mês, aos domingos, os netos vinham passar a tarde com ela. Mas agora era diferente. Era por escolha, não por obrigação. Era um encontro movido pelo amor e pela saudade. Vovó, quando a gente pode vir de novo? Perguntava Davi. Que tal no terceiro domingo do mês que vem? Eba, comemorava Sofia batendo palmas. O tempo que passavam juntos tornou-se precioso e verdadeiramente alegre. Helena voltou com força total às suas atividades. O trabalho voluntário na igreja, o artesanato, os cafés com Lúcia e as outras amigas. A administração dos apartamentos também ia de vento em popa, e ela se sentia útil e realizada. Um dia, Lucas ligou. Mãe, como a senhora está? Estou ótima, meu filho. E vocês? Estamos bem. O Davi fez um monte de amigos novos na escola.
E a Sofia, acredite se quiser, está fazendo o dever de casa sozinha antes da gente chegar. A Camila disse que eles estão mais independentes. Que bom, meu filho. As crianças precisam disso, de interagir e criar autonomia. Houve uma pausa e então Lucas disse à voz baixa: Mãe, a gente errou muito com você. Se a gente tivesse continuado a te usar, eles nunca teriam crescido assim. Foi um reconhecimento que aqueceu o coração de Helena. O importante é que a família se apoie, mas apoio não é sobrecarregar um lado só. Eu sei, mãe. Me desculpa, de verdade. Meio ano depois do incidente no hospital, chegou uma carta de Camila. Nela, um pedido de desculpa sincero e detalhado. Dona Helena, nós não pensávamos em nada além do nosso próprio umbigo. Agora, com as crianças na escola e eu conseguindo um emprego de tempo integral, sinto que estamos construindo nossa vida com nossas próprias forças. A sua firmeza nos forçou a crescer. Obrigada por isso. As lágrimas que rolaram pelo rosto de Helena desta vez foram de alívio. Naquele domingo, quando Davi e Sofia vieram visitá-la, a alegria era palpável. Vovó, a gente aprendeu a fazer bolo de cenoura na aula de culinária, disse Davi, orgulhoso. Um dia a gente vai fazer para você. Helena os abraçou com força. A felicidade que sentia era real, serena. Uma felicidade construída na sua própria paz, no seu próprio ritmo, cercada de amigos e de uma família que finalmente aprenderá a respeitá-la. Em frente ao retrato de Antônio, ela sorriu. Você estava certo, meu velho. A simplicidade me mostrou a verdade. E a verdade nos libertou. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando o rosto sorridente na foto. Aos 68 anos, Helena não era mais definida pelas necessidades dos outros.